quarta-feira da sexta semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começa agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Salve Maria, aleluia. O mês de maio está acabando e era preciso que nos disséssemos com sinceridade. Foi um bom mês de maio? O que aconteceu nesse mês de maio em que se entrelaçaram alegrias incomensuráveis? Aquela Pascal é um tempo para nos apropriarmos de uma alegria que Jesus nos prometeu. Ninguém nos pode tirar, nem a morte, nem as dores, nem os prazeres deste mundo. Todos os que se santificam, eles nos falam e nos dizem com a sua vida da força da alegria espiritual. Se há uma classe alegre, são os mártires. Num tempo de tantas depressões, mal-humores, neuroses, paranoias, num tempo em que ainda há tanta e muita gente confusa, não conseguiu ainda se desvencilhar das consequências da pandemia e das soluções horrorosas e imposições, enfim, hermenêuticas, prejuízos humanos e materiais. A alegria espiritual é o sinal da paz. A alegria não é a causa, ela é fenômeno. Onde há alegria espiritual, onde a graça de Deus é frutuosa, abundante, resistente, o solo, o humus da alegria é a Páscoa de Cristo. Digamos assim, que a Páscoa de Cristo foi instalada na humanidade e em particular plenamente na igreja, para que ela emita alegria, por causa da paz, da salvação e da verdade. Bem, concluamos agora nesse programa o nosso percurso no capítulo 14, entre os versículos 23 e 29 do Evangelho de São João. Fizemos um percurso, sim, o grande tema de guardar por amor e por amor ser amado. Claro, é verdade, como a vida humana é pecadora e por isso traiçoeira, quanto amor não recebeu amor. É verdade. Mas isso vale para os homens. Nenhum ser humano sincero e não totalmente ignorante e obscurecido pela dor pode dizer com autoridade: Deus nunca me amou. Não pode. Assim como aqueles que amam a Deus sinceramente sabem que o seu amor a Deus é resposta ao amor de Deus numa desproporção. Vamos comparar o amor de Deus como uma grande empresa em que nós somos acionistas. Sabe quanto? 0 alguma coisa percentuais. Enquanto Deus tem 99, alguma coisa de capital, nós temos ali quase 1%. É quando conseguimos reunir para responder aos 99%. Por isso São Paulo, tão poético e categórico, dirá: basta-me a tua graça. Nunca nos falta, jamais, este tesouro, este capital. A nossa empresa jamais irá à falência, porque 99, alguma coisa por cento são garantidos, é o investimento de lançamento da nossa empresa. Mas nós sucumbimos porque nem sempre conseguimos administrar como acionistas minoritaríssimos o que é de nossa responsabilidade. Por isso,
este evangelho é tão forte, porque, na verdade, o amor é casa, home sweet home, o amor é casa, e o amor é casa que estabelece os inquilinos. O dono da casa vem morar com o seu inquilino. É interessante, que estranho, não? Mas, na verdade, é o dono da casa que na terra prepara o inquilino para viver e realizar a graça de habitar em Deus. Sim, aquele que habita em nós, um dia seremos imersos no seu infinito. Por isso, para nós, apesar de triste a morte, sobretudo porque nos separa fisicamente de gente que a gente gosta, esta dor não é maior do que a esperança de que estão imersos por terem sido na vida amigos de Deus, habitação de Deus. Deus tem o CEP da minha alma. Um dia esta alma será finalmente imersa plenamente na morada divina. A segunda parte do Evangelho já trata de algo, dois temas que vão nos encaminhar para a fase de conclusão da Páscoa. Primeiro, o Espírito Santo, o grande dom da Páscoa. Nós teremos ocasião de falar sobre isso exatamente no dia de Pentecostes, com o texto de São Lucas em Atos e com o texto do capítulo 20 de São João. Aqui importante é chamar a atenção para esse título exclusivamente joanino. O Espírito Santo é o Paráclito. Depois ele será apresentado também como o Espírito da Verdade. Parakaleo, em grego, é falar próximo a, falar em nome de, falar junto a. O latim, e aí temos uma palavra mais próxima da nossa língua, traduziu Paráclitos como advocatus, aquele que é chamado para próximo de si. Aquilo que os romanos, tão brutais na guerra, eram tão sofisticados socialmente, sobretudo no direito, fosse quem fosse, inocente até ser provado o contrário. Não que isso impedisse que a fraqueza humana tenha condenado inocente durante toda a sua trajetória. Eu tenho a impressão que juízes, magistrados, procuradores, essa turma da justiça, vai ter um corredorzinho especial na hora do julgamento. Porque os que julgam mal serão julgados direitinho. Ah, sim. A justiça divina julga a justiça humana. Por isso, nem sempre os resultados das inocentações, está na moda em falar de descondenar ou condenar, se tem efeitos maléficos nesta vida ou favoráveis aos maus, penosos aos justos, aos inocentes. Nada disso permanecerá incólume àquele que é a sede da justiça. O Espírito Santo é, na linguagem do Paráclito grega, aquele que junto a nós enfrenta o acusador. Segundo o Apocalipse, o demônio é aquele que acusava nossos irmãos diante do trono de Deus. Sim, o acusador. Ele tem muitos títulos horrorosos. Ele é o mentiroso, é o embusteiro, é o enganador, é o acusa. Lembre-se, Deus jamais te acusa porque tudo vê. Ele te interpela. Quem te acusa é o demônio. O mesmo que cria o embrulho, o mesmo que te empurra, te seduz para o mal e para o erro, para ofender a Deus, é o mesmo que faz um boletim de ocorrência no céu contra você. Quem colabora com o demônio, colabora com aquele que vai acusá-lo.
Ao contrário, quem nos defende? O Espírito de Deus. Primeiro ensinando-nos todas as coisas e depois recordando o que ele nos disse. E o texto termina chamando atenção para ainda duas realidades. Primeiro, a volta de Cristo na conclusão da sua obra, falaremos sobre isso no domingo que vem, e a paz que é oferecida como primeiro dom pascal vai ser permanente na vida dos cristãos, salvos, redimidos e custódios do Verbo.